Ah, gente, vamos fazer esse roteiro? Oi, eu sou a Fernanda. E eu sou a Ana e nós somos da Mão Dupla Comunicação. Este ano de 2019 nós estamos comemorando 10 anos de agência e por isso nós estamos lançando o nosso canal Decoração Sem Roteiro. Eu e a Fernanda, nós nos conhecemos na faculdade, estudamos jornalismo na Newton Paiva juntas. No finalzinho do curso, quando a gente fez a revista Cultura pro Alto, que era o nosso projeto de finalização de curso, e aí a gente viu que a gente já tinha uma sintonia, né, Fernanda? Sim, foi muito legal trabalhar nesse projeto de conclusão de curso juntas, mas a gente começou a Mão Dupla um pouquinho depois disso, depois de já ter terminado a faculdade de jornalismo. A gente nunca estudou arquitetura nem decoração, apesar de parecer às vezes, né, Ana? A Mão Dupla, ela nasceu depois de algum tempo, já a Fernanda já trabalhando na assessoria de imprensa e já tinha trabalhado em jornais locais, O Tempo, e já tinha toda essa experiência. E eu trabalhava na produção do programa Viver com Estilo, que era um programa local aqui de Belo Horizonte, que era voltado para arquitetura e decoração. A gente tem um amigo em comum, que é o Ramon. Obrigada, Ramon. Ele fez o vínculo, né? A gente já tinha se separado um pouco depois da faculdade, porque... Isso ocorre, né? Já tinha uns anos. E aí ele encontrou comigo um dia casualmente e falou sobre o trabalho que a Ana vinha fazendo, que ela tinha vontade de montar a própria agência. Eu trabalhava para outras agências e comecei a perceber nesse trabalho que eu poderia fazer o que eu fazia para outras agências por mim, pelo meu negócio. E aí ele percebeu que eu e a Ana estávamos com as mesmas ideias e falou, por que não? Por que vocês não se encontram e conversam sobre isso? E eu acho que do primeiro encontro que a gente teve depois dessa ideia que esse amigo nos deu, a gente já saiu com a ideia na cabeça, né, Ana? Eu costumo falar que em nenhum momento eu acho que eu tive a dúvida de que isso não daria certo. Eu sempre, né, assim, conversando, né, antes, quando a gente começou, eu já perguntava, a gente gravava, inclusive o Eduardo, que está nos filmando, trabalhava conosco no Viver com Estilo. Eu perguntava para os profissionais, o que você acha de ter uma assessoria para vocês? E eles era sempre um feedback muito positivo, né? Então, a gente já sabia que ia dar certo. Nunca pensei que existia outra possibilidade. Na minha cabeça só existe dar certo. O nome surgiu assim, na faculdade de jornalismo a gente sempre ouve que a comunicação é uma via de mão dupla, né? Então aí a gente colocou esse nome e foi na hora, né, Fernanda? Eu falei assim, eu gostei, você passei por você, falou assim, eu gostei, e aí ficou, assim, nasceu a Mão Dupla desse jeito. E ele foi, eu acho que tudo vai se ressignificando com o passar dos anos, né? Eu acho que agora ele tem a ver com a relação que a gente tem com cada cliente, de muita troca, de querer ouvir o que o cliente quer e da gente passar para ele o que a gente quer também. Nunca é uma coisa unilateral, a gente nunca impõe nada aos nossos clientes e nem o contrário. A gente tem uma relação muito boa com todo mundo. Eu acho que tem a ver com esse nome que ao longo do tempo foi ganhando outros significados também, né? A especialização, eu me considero que foi uma inovação nossa. Há 10 anos atrás isso não era falado tanto quanto é hoje, né? E a especialização, ela nos garante várias vantagens, vamos dizer assim, né? E a gente quis especializar justamente porque a gente respira arquitetura e decoração, né? A gente realmente, e é uma área, né, Fernando, com muita especificidade, a palavra é difícil. Então, assim, realmente você tem que ter algumas coisas que se você não é da área, você não vai entender, né? E a prova disso, eu sempre falo dessa história, mas que eu acho muito legal, é um jornalista do jornal Hoje em Dia que entrou em contato conosco, ele estava cobrindo férias de uma jornalista que sempre fazia essa parte de decoração, que hoje é raro, né? Hoje em dia o jornalista faz tudo, né? Mas ele entrou, acho que ele até fazia esporte na época, e aí ele falou assim, Ana Paula,
A jornalista me deixou seu contato aqui, caso eu precisasse fazer alguma matéria de decoração, e estou com uma pauta aqui falando sobre pergolado. Pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Então, assim, realmente é porque não tem como um jornalista dentro de uma redação saber de coisas assim tão específicas, né? E aí eu falo, pode deixar que aqui a gente vai te atender. Né? Então, saber do segmento, ser segmentado, e isso que a gente orienta aos nossos clientes, inclusive para fazer o mesmo, é você entender do negócio profundamente, né? A gente fica muito mais eficiente, né? Se a gente fosse atender um cliente de um novo segmento hoje, nós teríamos que fazer uma pesquisa, porque a gente quer sempre fazer bem feito. E na arquitetura, no design, na construção, a gente já está totalmente imerso, assim. Então, quando a gente começa com um novo cliente, às vezes ele me questiona, mas você vai saber escrever sobre isso? Né? Porque eu não sou arquiteta, afinal. Mas eu sei, eu falo, eu vou saber. Não se preocupe. E o retorno que eu mais tenho, assim, nossa, parece que fui eu que escrevi. Né? Então, isso é muito, muito, muito bom. E o que permitiu isso, claro, foi o fato de nós sermos especializados. O que mudou de 2009 para 2019 foi praticamente tudo, né? O que a gente era como uma agência naquele ano já se transformou completamente, porque a comunicação se transforma a todo momento e nos últimos anos foi uma transformação nunca vista antes, né? Os meios de comunicação estão se transformando, a comunicação está cada vez mais líquida, a forma de fazer marketing, a maneira de se divulgar. Então, é muito desafiador fazer o que a gente faz, porque a gente precisa se reinventar. A gente está completando 10 anos porque nós conseguimos acompanhar as mudanças, né, Ana? É como a Fátima da Baracho fala, o cliente, ele nos motiva a fazer essa transformação, né? Tudo que a gente tem hoje é devido às necessidades que os arquitetos e designers nos apresentaram, né? Sim. Então, a gente começou com uma assessoria de imprensa e hoje a gente faz redes sociais, que acho que é um dos carros-chefes hoje da agência, é a questão das redes sociais. E a gente trabalha hoje muito com rede social, com total consciência de que talvez amanhã essas que a gente trabalha hoje nem exista mais. Então a gente sabe que isso está transformando e vai continuar transformando, porque o mundo hoje pede isso, mudanças cada vez mais rápidas. Então a gente já trabalha sabendo que talvez isso daqui não seja assim amanhã, e que ótimo, né? Porque a nossa rotina se modifica, os nossos desafios se modificam, os serviços, tudo vai se modificando, e isso é muito prazeroso. Eu acho que é uma das coisas mais legais, né, Ana? E eu acho também que é uma coisa que a gente tem, que é a questão de todos nós sermos pós-graduados em marketing. O que faz com que a comunicação ela não seja uma comunicação só por ser comunicação. Ela tem um objetivo muito claro de negócios mesmo, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que é o nosso diferencial também, né, Fernanda? A gente teve essa visão de negócio, né? O Mandup tem várias coisas diferentes, eu acho, assim, a questão da segmentação, como já falamos, a questão de termos uma visão de negócios da comunicação, que eu acho que é um outro diferencial. Sim. A gente já nasceu com um propósito, né? Hoje o propósito é uma dos diferenciais, né, que todo mundo da comunicação vem falando, mas a gente já trabalha com esse propósito desde quando iniciou a Mão Dupla. Que é um propósito de divulgar e de mostrar que arquitetura e decoração não é um supérfluo, não é um luxo. A gente vê como que a arquitetura, a decoração pode mudar vidas, né? Então, acho que a gente sempre teve o objetivo de mostrar isso. Então, acho que isso é um diferencial nosso. E uma outra coisa que eu acho, assim, que foge até um pouco dessa questão toda de negócio, é que a gente tem uma visão muito pessoal do nosso negócio, né? Um cuidado com cada cliente, uma atenção que eu e você damos para cada cliente. Então, a gente faz muita questão de cuidar de todo mundo, né? A gente certamente já poderia até ter se expandido mais em relação a negócios, mas a gente faz muita questão de estar próximo, a gente não quer esquecer o cliente para lá, a gente quer sempre estar presente, e eu acho que isso é um diferencial nosso também, né? Realmente. A parte que eu mais gosto do trabalho é mesmo o contato com os arquitetos, contato com os jornalistas.
Eu acho que isso é o mais prazeroso e o que realmente me dá suporte, nos dá suporte, né? Para a gente entender melhor a demanda de cada um. A demanda do jornalista, a demanda do arquiteto do design, do lojista, né? Então eu acho que esse contato mesmo com as pessoas é o que eu mais gosto do trabalho. Eu gosto disso também, gosto muito de criar. Eu acho que a gente trabalha muito com um cliente muito criativo, né? Porque os nossos clientes estão criando o tempo todo e é estimulante. Eu gosto, né, dessa parte da criação, do texto. Então, assim, a melhor parte para mim é quando eu abro o Word em branco, assim, né? Então, é uma emoção, eu amo. E escrevo, agora eu vou criar. Eu acho que para mim é a melhor parte. Eu faço isso todos os dias. Que bom então que eu gosto, né? Eu acho que o principal desafio é se reinventar e se adaptar às novidades, né? A gente, como nós falamos antes, tem novidade o tempo inteiro. Eu acho que acompanhar as demandas dos clientes que mudam e as demandas do mercado que mudam também. Eu concordo, eu acho que isso também, mas durante esses 10 anos, o que eu acho que foi desafiador e ainda é desafiador, mas melhorou muito, foi mostrar ao arquiteto que ele é um empresário. Né? Porque muitas vezes o arquiteto ele tem uma alma artística maior do que o empresário e ele tem que ter os dois muito bem aflorados. Eu acho que é um desafio da gente mostrar isso para eles o tempo todo, né? Que são empresários, que devem se comportar como tal, né? Deve se posicionar com o cliente dessa forma também, né? Porque o cliente espera isso. Acho que é isso. Pode falar? O que eu mais admiro na Fernanda é o otimismo, o jornalismo que ela tem na veia. Assim, ela realmente escreve muito bem, ela tem, não só escreve, mas como fala para a câmera muito bem também, ela tem essa maestria, né, com a comunicação, ela fala o que ela sente e o texto dela a gente consegue penetrar nele, assim, ela consegue, é uma jornalista de fato, né? Eu acho que isso que eu mais admiro nela e que ela me complementa nesse sentido. Eu acho que a sociedade funciona bem porque a gente tem habilidades que se completam, né, Ana? Eu admiro muito na Ana que ela tem um tino para o negócio muito maior que eu tenho, assim, ela sabe negociar, valorizar o nosso serviço e eu admiro que a Ana é uma mente muito inquieta. Todo dia ela tem uma nova ideia, ela quer fazer ela tem uma nova criação. Eu acho que isso é interessante, assim, por tudo que a gente já falou aqui dessa necessidade de se reinventar sempre, é muito importante ter alguém como ela está sempre pensando em alguma coisa diferente, alguma coisa para fazer melhor, em alguma coisa para oferecer algo a mais para o nosso cliente. A Ana realmente nunca para. E ela é a pessoa que eu conheço na vida toda que mais gosta de trabalhar. Eu acho que é muito positivo isso para mim, que sou sócia dela, né? Então, a Ana realmente ela é apaixonada pelo trabalho, assim, como eu nunca vi ninguém de perto trabalhar com tanto amor, assim. Oh, que bonitinho, obrigada. Em 10 anos a gente sempre trabalhou em home office, assim como muitos profissionais, né, Fernanda? E eu acredito que a gente já chegou num limite, assim, dessa produção, assim. Eu acho que eu me vejo, Fernanda, no escritório, com muito mais... Chiquérrimo, feito por um arquiteto. Exatamente, né? Vai ser difícil a escolha dela, vai. A gente pode fazer um leilão. Numa agência grande e tal, e que a gente nunca perca o propósito que deu início a toda essa trajetória, né? Eu acho que diferente vai estar completamente, assim, porque não tem como mais não se modificar. Daqui a um ano a gente já vai ser outra mão dupla, talvez daqui a um mês a gente já seja, assim, porque a gente tem que se modificar o tempo inteiro. Então, eu não consigo nem imaginar, né? A gente trabalha muito com tecnologia, com novidade, né, do marketing digital, então eu tenho certeza que vai ter muita coisa legal pela frente. Mas eu acho que mais importante do que pensar no que vai se modificar é pensar no que vai permanecer, né? Que é a essência e o propósito, como a Ana falou.